Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto chamado Andar na Carne. Esse texto foi escrito por Maura Ruth Antunes para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como eu gosto de deixar bem explicado, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Maura Ruth. Eu vou ler o texto e contar aquilo que eu entendi. Quero acrescentar que no texto de hoje não existe grandes mistérios, né? Então, assim, na verdade, eu não vou dar grandes explicações, porque está muito claro aqui o que a irmã Maura Ruth fala, que ela faz uma comparação entre andar na carne e andar no espírito. Então, eu creio que eu não vou acrescentar tanto aos irmãos, mas nós vamos aprender juntos e o Senhor certamente vai ministrar no nosso coração, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos aprender contigo a andar no espírito, Senhor, que nós não queiramos andar na carne, que nós possamos reconhecer as coisas que agradam ao teu coração. É em teu nome que fazemos esse pedido. Amém. Bom, irmãos, nosso texto hoje está em Romanos 8, versículos de 1 a 11. Vai falar da vida no Espírito. E diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-la como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, e embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Amém? É sempre maravilhoso e sempre difícil de compreender, né? Como alguém pôde sofrer tanto por nós para que nós pudéssemos deixar de andar na carne. Bom, irmãos, o nosso versículo-chave é o primeiro, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o irmão Paulo aqui, ele faz o quê? Um contraste entre andar na carne e entre andar no Espírito. E quando ele fala andar, ele não está falando aqui do verbo na sua tradução, no seu significado real, né? Ele está aqui usando uma metáfora, né? Uma ilustração. Andar aqui está se referindo a um jeito de viver, a um estilo de vida.
a maneira como a pessoa se comporta nesse nosso mundão aqui, como ela anda na sociedade, como ela vive, enfim, né? Como ela se conduz aqui no meio das outras pessoas. Então, não está falando aqui do ato de caminhar, é uma ilustração, né? Agora, quando o apóstolo Paulo fala em andar na carne, ele está apontando para um estilo de vida bem específico, que é um estilo de vida regida por impulsos pecaminosos e egoístas que buscam o próprio prazer. Então, irmãos, eu acho que é importante a gente lembrar aqui que o fato de nós nos arrependermos dos nossos pecados, o fato de nós declararmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, inclusive se você não fez isso ainda, faça isso agora. Declare com a sua boca que Jesus Cristo veio para salvar a sua vida e que você reconhece o sacrifício que ele fez. Mas nós, que já nos decidimos por Jesus, muitas vezes a gente pode acreditar que a gente não vai mais conduzir de forma pecaminosa e egoísta. Isso não é verdade. Nós temos a cada dia que nos examinar e nos arrepender das coisas que nós fazemos erradas, porque é da natureza humana buscar o próprio prazer. Por isso que nós temos que andar assim, cada vez mais perto de Jesus, cada vez mais sermos íntimos dele. Para quê? Para que nós possamos desejar as coisas que ele deseja, né? E refutar e não querer as coisas que não agradam a Jesus Cristo, não agradam ao Pai. Bom, então aqui foi dito que é andar na carne, né? Que é um jeito pecaminoso e egoísta de conduzir a sua vida. É ter um estilo de vida assim, né? Não é que você nunca mais vai fazer nada de errado. Mas tem gente que não reconhece Jesus como seu Salvador e tem como estilo de vida uma vida pecaminosa. Agora, em contraponto, em contrapartida, tem a vida da pessoa que anda no Espírito, que é o quê? Uma pessoa que decidiu ser submissa ao controle do Espírito de Deus. Ela disse: ok, Senhor, eu me rendo, eu quero fazer a tua vontade. Então, o Espírito de Deus é um Espírito que habita permanentemente em cada um daqueles que aceitam Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Então, quando você crê em Jesus Cristo, imediatamente você recebe o Espírito Santo, você recebe o Consolador. A partir dali você não vai mais andar sozinho. A presença ou a ausência do Espírito Santo dentro de cada um de nós vai determinar se a pessoa experimentou ou não a salvação. Então, se você experimentou aquilo que Deus, que Jesus Cristo fez por você, sim, você vai andar com o Espírito Santo. Agora, presta atenção. Se você faz coisas erradas, das quais não se arrepende, você pode apagar o Espírito, né? Isso não é uma coisa nada legal. E pode voltar às velhas práticas que não agradam ao Senhor. Então, as consequências de nós andarmos na carne são a morte, a inimizade contra Deus e a ausência do Espírito Santo. E a gente não quer nada disso para a nossa vida, né, irmãos? Já a pessoa que experimenta a plenitude do Espírito Santo tem vida, paz e a presença constante de Deus. Então, nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus. Por isso que é importante você ler a palavra, você orar, é você estar juntinho de Jesus Cristo. Para quê? Para que você possa ter uma vida no Espírito, uma vida de paz, uma vida alegre, uma vida que realmente te leve a estar lado a lado com Jesus Cristo. Bem, existe uma luta diária, né? Isso é muito claro, né? O apóstolo Paulo fala: eu não entendo, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo e faço o mal que eu não quero fazer. Então existe uma luta diária. Vou contar aqui uma pequena historinha para os irmãos, que muitos de vocês certamente devem conhecer, mas que era super pertinente aqui para o nosso texto andar na carne. Um rapaz foi procurar um sábio para pedir um conselho. E quando o sábio o atendeu, ele falou: sábio, eu queria falar uma coisa para o senhor.
Eu tenho dentro de mim dois lobos, um branco e um preto. São lobos diferentes, são lobos que estão sempre se degladiando. Então eu não sei a qual lobo seguir. Enquanto um dos lobos diz, olha, você deve seguir o caminho de Jesus, você deve fazer as coisas certas, você deve ser uma pessoa honrada, você deve relevar as ofensas, enfim, me fala coisas que realmente são boas para mim, né? E o outro lobo, o outro lado, fala, deixa isso pra lá, a vida é curta, vai curtir a sua vida, vai fazer as coisas que interessam pra carne, vai ser feliz, cara, você vai ficar com essa bobice aí. E assim, esses dois lobos brigam dentro de mim o tempo todo, eu não sei qual dos dois escuto, sabe? Você pode me dar um conselho? Qual dos dois lobos, ao final, vai receber a vitória? Qual deles será vitorioso? E aí o sábio diz para ele, essa resposta é muito simples. É aquele lobo que você alimentar mais. Então, irmãos, é isso, né? Isso é uma metáfora, uma ilustração, mas é a pura realidade, né? Se nós alimentarmos a carne, certamente ela vai vencer e nós seremos derrotados. Mas se nós alimentarmos o Espírito, conforme Jesus Cristo nos recomenda, certamente haverá luz na nossa vida, nós vamos ter paz e a presença constante de Deus e a plenitude do Espírito Santo vai nos tornar cada vez melhores. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Existe uma luta diária entre a carne e o Espírito. Vence aquele que estiver mais alimentado. Eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos. Olha, parece um laço. Quero também que os irmãos se lembrem que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas e, lógico, procurarão o tempo todo andar no Espírito. Amém? Bom, eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é gratidão.